Hoje eu quero falar com você sobre o tema alegria sem culpa. Todos nós queremos ser alegres, felizes, lutamos pela felicidade. E este é um desejo realmente legítimo. O próprio Senhor Jesus disse que Ele veio trazer vida e vida com abundância. O problema nosso é que às vezes na ânsia, na busca pela felicidade, alegria, nós até conseguimos alguma alegria, mas às vezes algumas alegrias que temos, elas são acompanhadas de culpa. E a alegria com culpa é algo horrível. Há uma tendência humana de nunca aceitar a culpa. Quando lutamos para ser alegres, quando lutamos para ter uma euforia, quando lutamos para ter um prazer que consigo traz um sentimento de culpa, isso é horrível. E muitas vezes as pessoas, elas não admitem a sua culpa, elas sempre estão transferindo a culpa para outro. Esses dias eu ouvi falar de um garoto que disse ao seu coleguinha: olha, o que eu quero mesmo é ter um irmãozinho. Ele era filho único. E aí o seu coleguinha perguntou: mas por quê? E ele disse: é porque não dá sempre para pôr a culpa das coisas erradas no cachorro. Ele na verdade queria um irmãozinho para pôr as culpas dos seus pecados, das suas falhas dentro da sua casa em um seu irmãozinho, porque o cachorro não poderia assumir todas as culpas. É uma coisa tremenda como o ser humano, ele na ânsia por ser feliz, ele acaba fazendo coisas que geram culpa. E a alegria com culpa, ela é muito dolorosa. Ela produz em nós um complexo de autorrejeição horrível. Muitas vezes as pessoas não conseguem se libertar desse sentimento de culpa gerado na ânsia, na busca pela alegria e pela felicidade passageira, porque entendem Deus como um carrasco. Eles não conseguem enxergar Deus como a Bíblia apresenta. A palavra de Deus apresenta um Deus todo-poderoso, mas Ele também é todo misericordioso. Ele também é todo bondoso. Talvez eu falo para alguém que está se sentindo culpado por algum mal que tenha feito, por alguma ação que lá no fundo do seu coração reconhece que não é boa, que não foi ética, que não foi correta, que produziu dano a outra pessoa, que não faz parte até mesmo da sua própria índole. E o apóstolo Paulo, escrevendo na sua epístola aos Romanos, no capítulo 7, ele disse que ele lutou consigo mesmo, com aquela natureza nossa que nos leva a praticar o erro. Ele disse: miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, esse muitas vezes eu não consigo. E o mal que eu não quero, ele está sempre diante de mim. Veja que o próprio apóstolo Paulo lutou com isso. Quem sabe você está se sentindo culpado por alguma coisa que tenha feito. Saiba que você encontra em Deus um Deus perdoador, um Deus que restaura, um Deus que levanta, um Deus que nos perdoa. Deus não quer que você viva sofrendo com a culpa. Viver com culpa é horrível. A pessoa se sente autorrejeitada. A autoestima, o valor próprio da pessoa vai para os pés. Fica uma pessoa realmente encruada. Deus não quer que nós tenhamos culpa de nada. Deus quer que nós vivamos uma vida livre na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. William Shakespeare, o grande dramaturgo inglês, ele disse certa feita que a suspeita ela sempre alcança uma consciência culpada. E ele disse: o ladrão sempre vê em toda sombra um policial. A pessoa realmente, como disse Shakespeare, que vive sentindo-se culpada, ela a qualquer momento ela se sente acuada, ela se sente oprimida interna e externamente. Por isso eu te digo, não vale a pena desenvolver alegria, felicidade. Nada vai nos dar uma verdadeira felicidade se esta alegria é acompanhada de culpa. Mas eu pergunto,
Existe solução para a culpa na palavra de Deus? Como se livrar da culpa? Em primeiro lugar, é preciso entender que Deus, o nosso Pai, Ele não é um desmancha-prazer galáctico, alguém que está sempre pronto a nos culpar. Não. Deus, Ele está muito interessado em nos perdoar. Se porventura você se sente culpado, creia que Deus é Pai, que Deus é perdoador e Ele quer conceder a você o perdão. Mas você deve também saber, em segundo lugar, que Deus concede o perdão àqueles que se abrem para a ação do seu Espírito Santo. E o Espírito Santo trabalha em nosso coração e produz o arrependimento. Arrependimento é uma mudança radical de mente e de atitude em relação àquilo que erramos. É um desejo profundo e sincero de mudança de atitude, um desejo de não fazer mais. Geralmente ele é acompanhado por tristeza. Nós nos entristecemos porque reconhecemos que aquela alegria que buscamos nos trouxe culpa e esta culpa entristece o nosso coração, entristece o coração de Deus. Isso produz em nós, quando é sincero, um arrependimento eficaz. E a Bíblia Sagrada diz que Deus ama o contrito de coração. Deus ama aquele que se arrepende dos seus pecados. Você deve ter essa consciência. Arrependa-se. Se alguma coisa tem gerado culpa em você, uma culpa dolorosa, você precisa se arrepender. Você precisa também confiar que o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, produziu perdão a você. E o Senhor Deus diz na sua palavra: ainda que os nossos pecados sejam muito escuros, eles se tornarão brancos como a branca lã, se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Não viva com culpa, viva com alegria. E Deus, que produz alegria, Ele nunca traz consigo na sua alegria tristeza para conosco. Como disse o escritor de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, que a bênção do Senhor é que enriquece, é que produz a verdadeira alegria e não acrescenta dores. Que você viva alegre, porque Cristo veio trazer vida e vida com abundância. Mas a alegria que Cristo produz é uma alegria sem culpa. Viva uma vida feliz e alegre, mas sem culpa, livre da condenação do pecado, porque Jesus Cristo te ama e te perdoa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar com você neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor venha ajudar todos os nossos telespectadores. Se porventura alguém está se sentindo culpado, em nome de Cristo o Senhor, que a tua palavra entre neste coração, que haja um arrependimento genuíno e profundo. Se possível, que haja restituição do dano causado, para que o Senhor, através de Cristo Jesus, produza o perdão dos pecados e a verdadeira alegria, porque o Senhor veio trazer vida e vida com abundância. No nome de Jesus eu oro. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo.